Bem-vindo, você que está assistindo essa gravação sobre as 7 chaves da prosperidade. Você que está chegando agora, já vai dando o seu curtir aí, já vai compartilhando essa live, porque hoje eu vou te entregar 7 chaves para destravar o que está impedindo você de acessar a prosperidade. Entenda que a prosperidade é um estado de espírito. A prosperidade não tem a ver só com você fazer mais dinheiro. Você tem que primeiro alinhar algumas coisas. É um estado em que você entra em alinhamento entre o seu corpo, a sua mente, a sua alma e o seu espírito. E aí eu já quero começar te fazendo algumas perguntas para você refletir. Por que será que algumas pessoas trabalham e estão sempre tentando e nunca conseguem prosperar? Parece até que tem alguma coisa errada. E eu vou te falar que tem. Não adianta você querer ter mais dinheiro, não adianta você querer ficar rico sem antes destravar alguns cadeados. São 7 principais cadeados que você precisa aprender tudo sobre eles. Eu vou te ensinar hoje, agora. Seja muito bem-vinda, Lu e Mari, sejam muito bem-vindas. Já vou te avisar, são 7 cadeados, eu vou te entregar essas 7 chaves hoje para você destravar sua prosperidade. Bem-vindo, João, não sei se é João ou Joana, mas já te aviso, o mais importante é o último, tá? O melhor sempre fica pro final. E se você não tem esse hábito, você deveria começar a se fazer algumas perguntas agora. Primeira pergunta: eu tô realizando os meus sonhos? Nos últimos anos, eu tenho conseguido realizar os meus sonhos? Eu tenho conseguido realizar os sonhos da minha família? Eu tenho a vida que eu gostaria de ter? Eu tenho qualidade de vida, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho disposição e energia para cuidar da minha saúde, do meu corpo, da minha mente, da minha alma, do meu espírito. Eu tenho tempo de qualidade para me divertir, para fazer as coisas que eu gosto, para curtir com a minha família, para praticar meus hobbies, para viajar. Quer dizer, eu tô vivendo com a qualidade de vida que eu gostaria e o estilo de vida que eu gostaria? Eu tenho segurança financeira? Essa é uma pergunta que você deveria se fazer sempre. Eu tenho segurança financeira para mim e para minha família? Para onde que eu tô indo? O que é que eu tô fazendo da minha vida se eu não tenho essas coisas e também não tô construindo? Sejam muito bem-vindos, Simone, Helena, Fátima querida, boa tarde. E aí, para quem não me conhece ainda, eu sou Dani Lu e esse é o Saia do Sofá e a gente tá falando hoje sobre as 7 chaves da prosperidade. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, já aperta o coração com abundância, sem miséria, senão você trava a sua prosperidade. E compartilha essa live com alguém que você ama ou que você sentir no seu coração que faz sentido compartilhar esse conteúdo, porque assim eu faço a minha parte te dando esse conteúdo de presente de forma gratuita e você faz a sua compartilhando isso com mais pessoas e fica tudo bem e a gente fica sincronizado aí na energia da prosperidade. Vamos direto ao ponto? Vamos falar sobre a primeira chave para destravar a sua prosperidade, destravar esse cadeado que talvez possa estar impedindo você de prosperar. Enilda, acho que faz tempo que eu não te vejo por aqui. Espero que esteja tudo bem, tudo em paz com você. Bom demais ter você aqui. Vamos lá. Maria dos Anjos, seja bem-vinda. Chave número 1. Viver o seu propósito. Cara, não adianta você ficar querendo mais dinheiro, você ficar pensando por que eu não sou rico, por que eu não sou rica, como eu faço para ter mais dinheiro, como eu faço para ganhar mais dinheiro, como eu faço para não perder o dinheiro, sem antes você não entender que a prosperidade não vem,
enquanto você não estiver vivendo o seu propósito. Durante muitos anos, eu até parecia bem-sucedida, sabe? As pessoas olhavam e de verdade falavam e acreditavam, a Dani é uma pessoa bem-sucedida. Aos olhos dos outros eu era, e eu também acreditava nisso. Porque eu tinha tudo que eu queria, material. Só que eu não estava olhando para dentro. Durante muitos anos, eu busquei realizar os meus sonhos, eu busquei realizar os meus objetivos, e eu vou dizer para vocês, eu sei exatamente como fazer isso, só que o problema, Selma querida, que bom te ver por aqui, o problema é que eu não estava olhando para dentro. E uma hora esse vazio bate. Para as pessoas da minha geração, vai bater lá pelos 30, 40 anos, é quando a pessoa começa a se sentir infeliz com a sua carreira, a se sentir insatisfeita com a vida e começa a pensar em fazer uma transição. Para essa galera mais nova, esse vazio tá batendo antes. Eu vejo que essa galera tá buscando um pouco antes. E eu dei tanta volta até eu descobrir qual era o meu propósito e começar a vivê-lo, que eu fiquei por muitos anos completamente fora do eixo. Então, eu preciso te dizer isso de todo o meu coração. Se você ainda não está vivendo o seu propósito, você está fora do teu eixo. É por isso que talvez a tua vida esteja um caos. É por isso que talvez alguma área da tua vida esteja uma bagunça, talvez a área financeira, ou a área dos relacionamentos, ou a tua saúde. Eu não sei o que é que está em desordem. Talvez todas as áreas estejam uma bagunça. Isso significa que você está fora do eixo. Isso é como se fosse um raio-x, sabe? É uma fotografia clara. É um indicador da tua alma que tem alguma coisa errada dentro. E eu dei muita volta. Oi, Eva, bom demais ter você por aqui. Neide, Edu, bom demais ter todos vocês por aqui. Eu dei tanta volta, gente. Olha só, eu comecei minha carreira com 15 anos dando aula de inglês. E aí eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda porque eu tava assistindo uma novela. E eu tinha o quê? 15 anos de idade, 14 anos de idade, tava vendo uma novela e tinha uma personagem que tinha um estilo de vida que eu achei incrível. Achei incrível o modo como ela se vestia, me parecia que a profissão dela, o trabalho dela era muito legal. E eu falei assim, é isso, é essa faculdade que eu vou fazer. E foi assim que eu escolhi estudar publicidade e propaganda. Eu tive sorte de me apaixonar por isso. E aí eu fui para a área de marketing e cresci profissionalmente, cresci financeiramente. Sempre em paralelo a isso, eu sempre continuei dando aula, né? Dava aula na graduação, na pós, no MBA, sempre relacionado a marketing, vendas, comunicação. Até que bateu esse grande vazio. E eu falei, eu não sou apaixonada por isso que eu faço. Isso não me preenche mais. E eu, num determinado momento, eu simplesmente não dei mais conta de continuar trabalhando com aquilo. Por quê? Porque no domingo à noite eu ia dormir com uma pedra no estômago. Eu não queria levantar segunda-feira. E durante a semana toda eu carregava um saco de cimento nas costas e eu só ia deixar esse saco quando chegava na sexta-feira. Quer dizer, eu vivia esperando o fim de semana e as férias. E isso não é vida. Isso é sobrevida. Então eu criei coragem e fiz minha primeira transição de carreira. Eu fui trabalhar com gastronomia. E aí eu levei 1 ano para descobrir que a gastronomia, na verdade, não era minha missão. A gastronomia é um hobby para mim. É alguma coisa que eu amo fazer. Mas eu larguei tudo e fui trabalhar com isso para experimentar, para viver as minhas próprias experiências. Eu precisava experimentar para ter certeza que não era isso. E aí eu voltei, fiz uma nova transição de carreira, recebi uma proposta de trabalho, voltei para o marketing, fui ser diretora de uma empresa.
só para ter certeza que não era mesmo isso. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Então, eu quero te fazer essa pergunta que talvez você não esteja se fazendo. O que você tá fazendo da tua vida? Porque esse tempo que tá passando hoje, ele não vai voltar nunca mais. Esse tempo que já passou não vai voltar. Eu não tô falando isso para você se lamentar. Eu tô falando isso para você começar a fazer melhores escolhas daqui para frente. Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida e tempo não volta. E aí eu fiz uma outra transição de carreira, fui empreender, quebrei minha cara. E foi só quando eu resolvi mergulhar no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal que aí eu entendi qual era o meu chamado. Aí eu descobri meu propósito. Aí eu descobri minha missão de vida, que é ensinar pessoas, destravar pessoas, inspirar pessoas. Então, a primeira chave da prosperidade é: você precisa viver o seu propósito. Enquanto você não estiver vivendo o seu propósito, não adianta você sair por aí querendo mais dinheiro, não adianta você querer ficar rico. A prosperidade não vem enquanto você não estiver vivendo o seu propósito. Dani, mas eu não sei qual é o seu propósito. Então, eu preciso te contar uma coisa. A sua alma já sabe. Você só precisa criar consciência. Você precisa se voltar para cá, ó. Você precisa se voltar para dentro. Você precisa parar de buscar fora, porque a resposta não tá fora. A resposta tá dentro. Essa é a primeira chave para destravar a sua prosperidade. E agora a gente vai para a segunda. Fica tranquilo quem estiver chegando agora. Rose, seja bem-vinda. Keilane, Leda, Jefferson, sejam todos muito bem-vindos. Fiquem tranquilos que no final eu vou fazer um resuminho das 7 chaves, tá? Caso você tenha perdido a primeira. A segunda chave para você destravar a prosperidade é desenvolver uma mentalidade adequada. Toda vez que eu faço essa pergunta, quem tá chegando agora já senta a mão no coração e aperta com força, tá? Com abundância. E compartilha essa live com outras pessoas, com quem você sentir no seu coração, com alguém que você ama ou que vier no teu coração, que você achar que precisa e que gostaria desse conteúdo. Porque assim a gente fica kits. Você fica kits com o universo, beleza? Eu tô aqui te dando um conteúdo de graça e aí você vai lá e faz a sua parte também de graça, que você não precisa pagar nada, nem pra estar aqui, nem pra apertar coração, nem pra compartilhar a live, beleza? Todas as vezes que eu faço essa pergunta, você tem uma mentalidade, você acredita que você tem uma mentalidade próspera, positiva, uma mentalidade de sucesso? Todo mundo fala, eu tenho. Aí quando eu vou um pouquinho mais profundo e começo a fazer outras perguntas, eu vou vendo que a maioria das pessoas acha que tem uma mentalidade próspera, porque a pessoa acha que mentalidade próspera é pensar positivo. Eu penso positivo. Não é nada disso. Você tem que desenvolver uma mentalidade adequada para sua prosperidade. Isso não tem a ver com pensar positivo, gente. Isso não tem nada a ver, toma cuidado, porque isso não tem a ver com a lei da atração. Aliás, a lei da atração nem é isso, tá? Você precisa ressignificar suas crenças. Eu vou te falar, sabe o que são suas crenças? Os seus sistemas de crenças. São sistemas de computador que você tem instalados no teu cérebro. E eles fazem você funcionar de um determinado jeito. Isso é totalmente inconsciente. Você nem percebe. 98% do tempo, eu, você, todos nós estamos agindo de forma inconsciente. Significa que a gente acha que sabe o que está fazendo, mas a gente não está no controle. Quem está no controle são esses programas automáticos que estão instalados aí. São drives que a gente instalou, são programas de computador que a gente instalou. E sabe o que acontece se você não atualiza? Há quanto tempo você não atualiza teu software? Você atualiza seu celular
Presta atenção, se atualiza seu celular, se atualiza seu computador. Se você tem uma TV Smart, se atualiza sua TV para que ela continue funcionando, porque senão eles travam. Mas você não se preocupa em atualizar a tua mente, os programas que estão instalados aqui. E é por isso que você se esforça, mas seus resultados não mudam. É por isso que você tenta e não consegue. É por isso que você não sai do lugar. É por isso que sua vida tá travada em alguma área. Por quê? Porque você não tá atualizando. Dani, como faz para atualizar? Você precisa ressignificar suas crenças. Você precisa ressignificar palavras. A maioria das palavras que você acha que sabe o significado está errado. E você não tem ideia da força da linguagem. Você não tem ideia do quanto o que você fala e a forma como você fala e o que você ouve é a forma como você entende e aquilo tá processando na tua cabeça e tá te trazendo os resultados que você tem. Você tem que ressignificar isso. Suas crenças, as palavras, o significado das palavras e os acontecimentos. As coisas que aconteceram na tua vida, que você pode lembrar ou não, mas que geraram traumas. Algumas que você nem acha que são traumas. Você acha que tá tudo bem, mas aquilo criou um bloqueio. Criou um bloqueio na tua alma, criou um bloqueio na tua mente, travou teu desenvolvimento, travou sua prosperidade. Eu tive uma pessoa que trabalhou comigo uma vez, o nome dela era Estela, faz muitos anos isso já. E ela era uma pessoa, ela não era uma má pessoa de forma alguma, senão ela não trabalharia comigo. Ela era uma boa pessoa, mas ela era amarga. Você conhece alguém assim? Alguém que é amargo? Ela era um pouco de mal com a vida, sabe? Ela mais reclamava do que contava coisas boas. Quando eu perguntava dela, sempre alguma coisa não estava bem. Você conhece alguém assim? Essa era a Estela. E aí, um dia eu virei e falei assim, sabe, Estela? Um dia que ela tava reclamando muito da vida e ela tava me contando de todos os problemas. Ela tinha se separado do marido há muitos anos, ficado com os filhos, então ela dava um baita duro pra criar esses filhos. E aí cada hora era um filho, era um problema diferente de um filho. O namorado da filha se suicidou, tudo acontecia na vida dela. E ela sofria verdadeiramente com isso. Ela sofria muito e ela acreditava que a vida era trabalhar e pagar conta. A vida era trabalhar e pagar conta, então para ela era muito difícil viver. Era muito pesado viver. Você conhece alguém assim? E aí um dia eu falei assim, sabe, Estela, o problema é que às vezes a gente fica esperando uma coisa muito grande acontecer pra gente começar a viver. Às vezes a gente fica achando que tudo tá bom na nossa vida, pra gente poder aproveitar melhor a vida, pra gente poder curtir. Às vezes a gente fica achando que a gente não tem o direito de ser feliz porque a gente tem algum problema. E aí é que tá o grande problema. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas o que você tá querendo dizer? Eu sou cheia de problema mesmo. Eu não tenho nada para comemorar, eu não tenho nada para ser feliz. Aí eu virei e falei assim, sabe, às vezes a felicidade tá em você. Mentira, não falei você, falei de mim pra ela. Eu falei, sabe o que eu faço às vezes? Eu falei, às vezes, Estela, de sábado à tarde, eu passo numa banca, compro uma revista ou passo numa livraria, compro um livro e aí eu vou para um café. Sento naquele café, eu peço um café, peço um brigadeiro e aí eu vou curtir alguns momentos de pura felicidade, virando as páginas daquela revista que só tem futilidade, mas que eu tô ali, ó, sem pensar em nada, sem me preocupar com nada.
eu comigo, relaxando de perna para cima, ou então lendo um livro, virando as páginas de um livro, tomando um café em paz, sem pressa. E aí eu como aquele brigadeiro. E sabe o que é isso? É uma pequena dose de felicidade que eu coloco na minha semana. Pois bem, contei isso pra ela, ela ficou olhando pra mim com uma cara de tipo assim, você é muito esquisita. Nem sei se ela entendeu direito. Passaram-se, acho que alguns meses, e essa mulher volta com os dentes refeitos e vira pra mim e fala assim, marquei minha bariátrica. Eu falei, você jura? Como assim? Eu falei, o que tá acontecendo com você? Ela falou, sabe, você mudou minha vida. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu só prestava atenção nos meus problemas. Eu não prestava atenção em mim. Eu nunca tinha tempo pra cuidar de mim, porque eu sempre estava tendo que cuidar dos meus filhos. E eu achava que eu não tinha direito de ter nada de bom na vida. Eu achava que eu não tinha direito de não fazer nada. Eu achava que eu não tinha direito de ser feliz, porque eu tinha que resolver problema e viver para trabalhar e pagar conta. E aí um dia você virou para mim e me ensinou que eu podia ser feliz comprando uma revista, coando um café e sentando no sofá para ler aquela revista e tomar aquele café. E isso mudou tudo, porque a partir disso eu comecei a prestar atenção mais em mim, eu comecei a fazer mais aquilo que é importante para mim e faz bem para mim. E depois disso, eu comecei a ter mais energia para trabalhar, eu arrumei mais casas, eu arrumei dinheiro para refazer meus dentes, eu tô quase acabando de fazer os dentes, e eu fui atrás da minha bariátrica na USP e consegui ganhar a cirurgia, ganhar não, né? Fazer pelo SUS minha bariátrica, porque nem atrás disso eu não ia, porque eu achava que eu não tinha direito. E você mudou minha vida. Olha que loucura, gente. O que é você mudar a sua mentalidade? Você ressignificar acontecimentos do passado que criaram traumas e que talvez você começou a acreditar que você não tinha direito de viver pra você, que você não tinha direito de prosperar. Quantos de vocês acreditam que não tem direito de prosperar? Quantos de vocês acreditam que não tem direito a uma vida próspera, saudável e feliz, porque isso tudo é muita areia para carregar no seu caminhãozinho e talvez você não vai dar conta? Quantos de vocês acham que não dá para ter tudo na vida? Vocês já ouviram esse ditado? Não se pode ter tudo na vida. Deixa eu te contar um segredo. Acredita nisso quem quer. Porque eu acredito que sim, a gente pode ter tudo na vida. Eu acredito que sim. É só a gente mudar a nossa mentalidade. Ressignificar as nossas crenças. Ressignificar os acontecimentos que geraram bloqueios. Ressignificar o significado das palavras. Do que significa viver para você. Você tá vivendo ou você tá sobrevivendo? Esse é o segundo cadeado para destravar sua prosperidade. Ei, Gésua, que bom ter você por aqui. A Gésua, gente, ela já chega assim, né? Invicto, centelhas, Liga da Prosperidade, pessoas abundantes, boa tarde. Aperta esse coração, compartilha essa live. É isso aí, Gésua. Por isso que você tá transformando sua vida da forma como você tá transformando, né? Ei, Vânia, bem-vinda, Manuel, Rosimeire, Harry, que bom que você tá por aqui. Eu queria te falar que o seu depoimento mudou meu dia ontem. Precisava te falar isso, viu? Gratidão por me mandar teu depoimento. É tão importante a gente saber que o que a gente faz tá impactando pessoas, né? É tão bom saber que o que eu falo consegue impactar pessoas como você. Gratidão, viu? Jonatas, parceiraço, bom demais ter você por aqui. Saudade, viu? Vamos combinar aquele café.
Vamos para a chave 3 para destravar sua prosperidade? Arrasa, Jonatas! Tamo junto, Harry. Vamos para a terceira chave para destravar sua prosperidade? E aí, Socorro, bora para a terceira chave para destravar? Ó, quem tá chegando agora, fica tranquilo que no final eu vou fazer um resuminho das 7 chaves, tá? Vou repassar com vocês, então fica tranquilo que você não vai perder nada. Bora marcar, Jonatas? Uma live? Bora lá. Me chama lá no privado que a gente já vai marcar hoje essa próxima. Ó, terceira chave para abrir um cadeado que pode estar travando a sua prosperidade é você desenvolver domínio emocional. Bora, Fátima. Você tem que desenvolver domínio emocional. Desenvolver a sua mentalidade tem relação com você ressignificar os seus sistemas de pensamento, e desenvolver domínio emocional significa você aprender a lidar melhor com os seus sentimentos. Quais sentimentos, Dani? Aqueles que te atrapalham. Os seus medos, os seus fracassos, o seu sentimento, talvez, de que você é incapaz, o seu sentimento de que talvez você ainda não está pronto, o seu sentimento de que talvez você não seja merecedor de prosperidade. Tem muita gente que não se acha merecedor de ser rico. E isso é um sentimento. Isso é muito mais intenso do que o seu pensamento. E aí você precisa desenvolver domínio emocional. Presta atenção que se você entender isso, você começa a mudar teu jogo, tá? Você nunca vai conseguir controlar os seus sentimentos. A gente não controla sentimento, gente. Você tem que deixar fluir. Para com essa história de querer controlar medo. Muita gente pergunta isso pra mim. Como eu faço pra vencer o medo? Você nunca vai controlar o medo, gente. O medo, quanto mais você tenta brigar com ele, mais ele se alimenta disso. Ele vai se tornando um monstro cada vez maior. Então larga a mão disso. Você não controla sentimento, você não controla emoção. Mas você controla o que você faz com esse sentimento, tá? Vamos entender isso. Deixa eu ver o que a Jéssica tá falando aqui. Eu que sou muito grata à minha mentora. Dá de graça o que de graça recebeis. Pois é, tô aqui dando de graça o que não recebi de graça, sabia, Jéssica? Custou muito pra eu aprender essas coisas, viu? Eu dei muito murro em ponta de faca, eu quebrei muito minha cara, eu fracassei várias vezes, eu fui pro fundo do poço algumas vezes. Eu não recebi de graça, mas eu tô aqui dando de graça, sabe por quê? Porque eu acredito e sempre acreditei na generosidade e na abundância, sempre acreditei nisso. Eu acho que fica tão mais gostoso quando a gente faz assim, sem pensar em querer alguma coisa em troca. A vida flui, né? A prosperidade flui. E aí, o que é desenvolver domínio emocional? É você aprender a lidar com seus medos e fracassos. Você não vai controlar, mas você tem que aprender a lidar. O que é que você tem medo? É medo de errar? É medo de arriscar? É medo de começar uma coisa nova e não dar certo? Ou é medo de desistir? É medo de não dar conta? É medo de você, porque você não tem certeza, você não consegue ver todos os passos, então você tá se sentindo inseguro e aí você tem medo de seguir por um caminho? É medo do que os outros vão pensar de você? Se você fizer essas mudanças na sua vida que o seu coração tá pedindo, que medos são esses que você tem? Você tem medo do que as pessoas vão achar ou do que as pessoas vão pensar? Você tem medo de dar certo para todo mundo, menos dar certo para você? Você tem que aprender a lidar com esses medos. Sabe como? Não é tentando vencer. Você tem que abraçar o medo. E aí você vai junto com o medo mesmo. Você começa a entrar em ação devagarzinho. E aí você vai desenvolvendo uma coisa chamada coragem. Que não é ausência de medo. Coragem é você
Agir apesar do medo. Eu não tô falando pra você pular de paraquedas pra vencer o medo de altura. Eu não sei se eu dou conta de pular de paraquedas. Tava pensando esses dias, inclusive sobre essa coisa do medo. De que é domínio emocional, né? E como que a gente pode treinar. Em 2018 eu fui pra Disney. E aí lá é cheio daquelas montanhas russas assim. Mas montanha russa que faz muito adulto mijar na calça. E aí eu olhei e falei, eu tenho pavor, gente, de montanha-russa, tá? Eu tenho pavor, porque só pra vocês terem uma ideia, eu tenho medo de chegar numa sacada muito alta. Eu tenho muito medo, eu tenho medo de cair, tá? Sempre tive, desde criança. E aí, então, rola um pânico, assim, com montanha-russa, né? E aí eu cheguei lá na Disney e virei e falei assim, eu vou usar um desses brinquedos, eu vou escolher um. Eu vou usar um desses brinquedos pra aprender a dominar o meu medo. Eu quero fazer esse treinamento. Eu não tô falando que você tem que fazer, tá? Provavelmente, eu não sei se um dia eu vou pular de paraquedas, mas ali eu resolvi e eu fui na montanha-russa do Incrível Hulk. E assim, gente, é difícil de explicar, né? Porque aquele carrinho começa a subir. Aí ele entra num túnel. Aí, gente, o carrinho trava e fica alguns segundos parado. E você sabe que a hora que ele andar, ele vai te jogar. E é justamente isso que esses segundos parecem uma eternidade. Eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida que nem... Eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia expressar nada. Eu só gritava. Só que aí, a hora que eu desci daquela montanha russa, gente, a perna tremia, o fio de cabelo tremia, tudo tremia. Mas eu falei assim, foi incrível, porque eu falei assim, não morri. Eu dei conta. Se eu dei conta de uma montanha russa, como que eu não dou conta do meu medo de errar? Como que eu não dou conta do meu medo de começar um projeto novo? Como que eu não dou conta do meu medo do que as outras pessoas vão achar? Ô, gente, sabe essas outras pessoas que você tem medo do que elas vão achar? Coxi! Gente, esse negócio tá cheio de amigos hoje. Eliana, Coxi, bom demais. Ó, Lucimeire, professora Zamboni, bom demais. Arnaldo, Lilian, Josilene... Vê o que a Jéssica tá falando. Eu que recebi de graça de você. Ai, que bom, Jéssica, já entendi. Cara, a nossa vida é uma montanha russa. Com altos e baixos. A gente tem nossos momentos de sucesso e a gente tem nossos momentos de fracasso. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Você não precisa ir lá na Disney. Apesar de eu achar que você merece ir na Disney. Se você nunca foi... Você merece ir, você merece conhecer, você merece viver essa experiência e você pode viver essa experiência. Se você nunca levou teus filhos, você merece levar teus filhos merecem ir lá. A Disney é muito mais para adulto do que para criança, tá? Rose, bom demais, bom demais. E a vida é essa montanha russa e você desenvolver domínio emocional é você justamente aprender a lidar com essa montanha russa. Entender que o medo nunca vai passar, gente. Porque esses medos imaginários, eles são um sistema falho da tua mente, sabia? Você sabia que você tem um sistema de autoproteção? É o mesmo sistema que, se você der de cara com um leão, ele vai ou te paralisar, ou fazer você sair correndo, o que eu não sei se nenhuma das duas coisas vai servir, porque se o leão resolver te atacar, ele vai correr mais que você, e se você ficar paralisado, mas ele tiver com muita fome, provavelmente ele vai te atacar também. Você tem esse mecanismo, ele é automático, não existe essa de tipo assim, você tá lá na praia, de repente você tá lá relaxadão, naquele mar de Recife, lá na praia de Boa Viagem... E aí você tá lá relaxado, você tá lá curtindo um dia de sol, o mar tá lindo. E de repente você vê um negócio que parece um tubarão. Você não consegue controlar o fato de que você vai ficar apavorado.
provavelmente, se você tiver alguma coisa na tua bexiga e no teu intestino, essas coisas todas vão sair imediatamente. Sabe por quê? Porque você não consegue controlar. Esses sistemas são automáticos. E o medo de errar, o medo de fracassar, o medo de arriscar, o medo do que os outros vão achar, eles partem desse mesmo sistema, só que é uma falha do teu cérebro. Por quê? Porque ele acha que ele tem que te proteger desse erro. Ele acha que ele tem que te proteger do fracasso. O que ele não sabe é que você nunca vai ter sucesso. Você nunca vai ter a vida que você quer se você não arriscar. Se você não agir, mesmo com esses medos. Porque se você ficar esperando vencer o medo, sabe quando que você vai viver a vida que você quer viver? Escreve aí, ó, que eu vou te falar um segredo. Nunca. Nunca. Escreve aí. Nunca. Escreve no espelho do banheiro. Se eu ficar esperando meus medos passarem, eu nunca vou realizar os meus sonhos. Nunca. Dani, por que tanto brasileiro vive na pobreza? Por que tanta gente vive uma vida infeliz e insatisfeita? Não sou eu que tô falando isso, gente. É a pesquisa que mostra. Por que tem tanto brasileiro endividado? Medo. Medo de arriscar. Medo de começar coisas novas. Medo de viver experiências novas. Você precisa entender que o sucesso não depende da força de vontade. E esse é um outro equívoco. Esse é um outro sentimento que as pessoas ficam achando, né? Ah, eu preciso de motivação. Gente, pelo amor de Deus, sabe quanto dura a motivação? De 30 minutos a 24 horas. Como é que você vai construir uma coisa grande de 30 minutos a 24 horas? Ah, eu preciso de motivação para ter força de vontade. Gente, força de vontade é um negócio que oscila. Hoje, você tá cheio de vontade de ir pra academia, correr uma maratona, ficar uma semana sem comer açúcar. A partir de amanhã. Hoje você tá cheio de vontade. Quando chegar amanhã, essa vontade já começa a passar. Eu lembro como que eu venci o lance da força de vontade na academia, gente. Eu vivi essa historinha vários dias até eu clicar. Eu mesma, ninguém me ensinou, eu aprendi sozinha. Eu falei, eu preciso vencer esse troço porque tem alguma coisa errada no meu mecanismo aqui, ó. Minha mente tá me... Gente, deixa eu te falar. A tua mente, ela tá te trapaceando. Se você não aprender a trapacear a tua mente, as coisas nunca vão rolar. Você fica esperando ter força de vontade, você tá se trapaceando. Olha só como é que eu venci esse negócio. Todo dia de manhã, eu levantava, isso foi num outro momento da minha vida, quando eu trabalhava, eu tinha hora pra entrar, aquela coisa, entra às 8, sai às 6, então eu ia pra academia à noite. Eu queria ir pra academia à noite. E aí todo dia, quando eu acordava de manhã, era a mesma historinha. Eu acordava com certeza absoluta que à noite eu ia na academia. Tinha certeza absoluta. Então eu ia pro trabalho falando, hoje é certeza. Aí eu tava cheia de energia, eu tava cheia de força de vontade de ir pra academia. Quando chegava na hora do almoço, essa força de vontade já começava a diminuir. E eu já começava a pensar assim, nossa, parece que hoje eu tô um pouco cansada além da conta. Mas eu ainda vou pra academia. Não, eu tenho força de vontade, eu vou. Aí, quando ia chegando à tarde, às vezes eu começava a ter uma dor de cabeça, aí eu começava assim, se eu tiver com essa dor de cabeça, eu não vou conseguir ir na academia. Aí, se eu chegar em casa e estiver muito cansada, eu não vou conseguir ir na academia. Aí eu já começava a dar desculpa. Não, porque afinal de contas eu preciso descansar um pouco, né? Eu venho nesse batidão, acho que hoje eu mereço. Aí eu começava a inventar desculpas pra mim mesma. Quando eu chegava em casa, gente, aquela força de vontade que eu tava 100% de manhã cedo, às 7 horas da manhã, quando eu tinha saído pra trabalhar, às 6 horas da tarde, sabe quanto tinha no meu tanque de força de vontade? Academia, porque tinha 0 de força de vontade. Aí eu entendi, eu falei, cara, minha mente tá me enganando, eu preciso enganar ela. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer o seguinte.
Quando eu começava a me dar desculpas de não ir pra academia, eu comecei a dar volta na desculpa. E aí eu fazia assim, você tem que dar o tombo na desculpa da tua mente. E aí eu comecei a fazer assim, não, beleza, eu não vou na academia não. Eu não vou na academia, não, tá tudo bem, não vou na academia. Quando eu chegar em casa, eu só vou pôr a roupa. Só vou pôr a roupa da academia. Só pra eu me sentir um pouco melhor comigo mesma. Se eu puser a roupa, já vou me sentir melhor. Beleza, aí eu chegava em casa, botava a roupa, falava assim, eu pus a roupa, mas eu não vou na academia mesmo. Eu vou só pôr o tênis e vou comer uma banana com aveia, mas eu não vou na academia. Aí eu falava assim, já tô com a roupa, já tô com o tênis, já comi a banana, quer saber? Eu vou 15 minutos na academia, porque aí já vai me dar aquela sensação de missão cumprida e daqui a pouco eu volto pra casa, tomo um banho, relaxo, fico na frente da TV. É isso aí, eu vou só 15 minutos. Aí eu chegava na academia, depois que eu vencia 15 minutos, eu falava assim, já tô aqui, acho que eu vou ficar mais 15, acho que eu vou fazer mais uma aula, acho que eu vou fazer uma outra aula. Cara, eu aprendi o mecanismo. Você não tem que ficar esperando ter força de vontade. Você tem que driblar a tua mente. Você tem que driblar os sabotadores. Eu enganei totalmente, Jéssica. Não faz sentido, Fátima. Não acontece isso com a gente. Não é isso que acontece. Você tem que entender que o sucesso, ele não depende de força de vontade, mas da força de uma visão poderosa no seu futuro. Porque a força de vontade, ela é um tanque de combustível, vai esgotando ao longo do dia, vai esgotando ao longo da semana, vai esgotando ao longo do ano. Mas se você tiver a força de uma visão do seu futuro, e aí você começa a se lembrar, nossa, mas aquele corpão que eu quero, se eu for um pouquinho na academia hoje, eu fico mais perto dele. Aí você começa a se conectar com o corpão que você quer. Às vezes você não quer um corpão, às vezes você quer mais saúde. Às vezes você vai só lembrar do médico falando assim, se você não fizer atividade física você vai morrer. Aí você fala assim, bom, pra eu não morrer e poder aproveitar mais a vida com os meus filhos, deixa eu só fazer 15 minutos de esteira. E aí você vai driblando. Então, gente, anota isso no teu caderninho. Você tem um caderninho de insight aí, ó, que tá caindo chave, gente? Nós temos um código aqui. O código que eu tenho com os alunos é assim, quando cai uma chave, você escreve caiu. Que isso daí me motiva a te dar mais conteúdo, tá? Se cair a chave, escreve caiu. Você tem que, escreve aí, o sucesso não depende de força de vontade, mas de a força de uma visão poderosa do seu futuro, tá? Fracassar não significa que você tá derrotado. Fracassar é tijolinho do sucesso. Você tem que entender que os sucessos são tijolinhos. E o sucesso é feito de vários fracassos. O que você não pode é desistir. Quando você joga a toalha, e aí eu vou te falar, o dia que desistir não for mais uma opção pra você, porque foi isso que eu pus na minha cabeça. Ou melhor, no meu coração, e assim eu comecei a desenvolver domínio emocional. Eu tomei a seguinte decisão, desistir não é uma opção pra mim. Eu vou lidar com o que tiver que lidar. Eu vou lidar com os problemas, com os perrengues, com as adversidades, com os desafios que tiver que lidar. Não importa. Eu vou dar um jeito. Eu vou driblar as armadilhas da minha mente e as armadilhas da vida e as armadilhas que as outras pessoas aprontam pra mim. Porque eu vou falar, gente. Vai ter gente que vai te trapacear e vai puxar seu tapete. A questão é, por conta disso, você vai desistir? A hora que você tomar a decisão que desistir não é uma opção, você destravou. Deixa eu ver o que a Jéssica tá falando. A gente já vai pro quarto cadeado. A gente vai pra quarta chave. Quarta chave da sua prosperidade. A gente já tá encerrando. A Jéssica tá falando, na aula de ontem, eu descobri que eu não sou a minha mente. Isso é incrível, profundo, gratidão. É isso, você não é sua mente. A sua mente, aliás, ela acha que ela tem que te controlar. E aí você faz essa escolha, se você deixa ela te controlar ou não. Faz sentido, né? O sucesso não depende da força de vontade. Maravilha. Desse jeito, eu marco a unha e fico arrumando desculpas até desistir. Pois é. Caiu?
Caiu um molho de chave aí? Eu costumo dizer, Fátima, que caiu o disjuntor inteiro. Sabe o disjuntor? Às vezes cai o disjuntor inteiro. Que bom. Vamos para a quarta chave, gente, que é ser mais produtivo. É isso aí. Às vezes você nem sabe o que é produtividade, você fica achando que produtividade é trabalhar mais. Não tem nada a ver com isso. Ser produtivo, gente, e eu dei tanta volta, eu perdi tanto tempo, eu gastei tanto dinheiro e tanta energia enquanto eu não sabia disso, que assim, pelo amor de Deus, ó, o que é ser mais produtivo? É você identificar os seus objetivos pessoais, não tem nada a ver com meta da empresa, tá? Seus objetivos pessoais, para você saber qual que é a direção, para onde você vai na vida. Ou você vai continuar vivendo, deixa a vida me levar, para onde a maré me levar eu vou, você nunca vai conquistar nada. Porque se você não estiver indo na direção dos seus objetivos, como é que você vai conquistá-los? Nunca, jamais, meu filho. Não tem milagre que faça isso. Então você precisa identificar seus objetivos para saber qual que é a direção da sua vida. Aí você precisa ter um plano. Isso é produtividade. Aí você precisa ter um plano para saber quais os próximos passos. Beleza, já sei a direção. E agora? Agora eu preciso de um GPS. Vira à direita, vira à esquerda. Na rotatória, primeira à direita. Isso é o plano que você tem que fazer para saber os próximos passos. E aí você precisa aprender. E isso não é dom, isso não é talento, isso é treino. Você precisa aprender a desenvolver foco e disciplina. Para que o foco? Para você não se perder, gente. Porque a vida tá cheia de distrações. Problemas são distrações. Às vezes uma coisa boa é uma distração. Pessoas são distrações. Acontecimentos são distrações. Você tem que aprender a desenvolver foco para não se perder e disciplina para não desistir. E disciplina, gente, não é você fazer as coisas por obrigação. Disciplina é você entender que você é livre para escolher ou não fazer alguma coisa porque você quer. Porque você quer aquele resultado para sua vida, porque você quer aquela mudança na tua vida. Isso é disciplina. Disciplina não é fazer as coisas por obrigação. Disciplina é fazer porque você é livre para escolher fazer aquilo. Então, isso é você ser mais produtivo. Você tem que desenvolver uma visão do seu futuro, fazer um planejamento e desenvolver foco e disciplina. Quinta chave para destravar sua prosperidade. Você precisa... Treino, né, Gésua? Entender, gente, que habilidades são treináveis. Não tem essa de eu não sou disciplinado, eu não sou organizado. Você tem que treinar. Se você nunca treinou, você não vai ser mesmo. Quinta chave para destravar sua prosperidade. Você tem que estar disposto a aprender. Outro dia meu irmão falou assim, a gente estava numa reunião de amigos, e aí meu irmão virou e falou assim, eu detesto que ele faça essas coisas, né? Ele falou assim, minha irmã fala 5 línguas. Eu falei, mentira, que falo 5 línguas? Ele, você fala assim. Eu falei assim, eu não falo 5 línguas. Aí, não, você fala português. Eu falei, mas português você também fala. Você fala inglês. Eu falei, eu falo inglês, mas faz tempo que eu não pratico. Então, não posso dizer que eu falo, porque nesse momento eu não tô fluente. Mesma coisa no italiano, não tô fluente. Mesma coisa no espanhol. E francês eu mais entendo do que falo. Eu sei me comunicar, é diferente de falar. Aí, logo depois, ele virou e falou assim... não, cara, porque minha irmã é assim, ó. Se ela estiver trabalhando em algum projeto, se ela decidiu que sábado à tarde ela vai trabalhar no projeto, se ela decidiu que ela vai tirar o sábado para estudar, você não tira ela de casa, mas nem com guincho, você pode fazer o que for. Aí eu fiquei pensando, eu falei, interessante isso, né? Por que será que ele fala que eu falo 5 línguas? Porque eu sempre estive disposta a aprender. Eu sempre estive disposta a aprender coisas novas. Eu sempre estive disposta a estudar aquilo que eu ainda não sei. E se você não estiver disposto a aprender coisas novas e praticar na tua vida, colocar em prática, você nunca vai prosperar.
Porque um dos grandes problemas das pessoas é que elas acham que elas já sabem tudo. Elas acham que o que elas tinham que aprender, elas já aprenderam na escola e na faculdade. E vou te dizer, se tem 3 coisas que a escola e a faculdade não ensinam a gente, elas não ensinam a gente a prosperar, elas não ensinam a gente a ser feliz e elas não ensinam a gente a amar, que são as 3 coisas mais importantes da vida. E aí você fica achando que tudo que você tinha que aprender, você aprendeu na escola e na faculdade, por isso você não tá disposto, não tá aberto para aprender coisas novas, muito menos praticar coisas novas na sua vida. Você tem que aprender coisas novas todos os dias, colocar em prática, porque só assim você vai evoluir. Quando você começa a evoluir, você tá entrando no fluxo da prosperidade, gente. Esse é o fluxo, escreve aí. É aprender, praticar, evoluir, aí você vai crescer. Aí quanto mais você cresce, você começa a servir mais e melhor com o teu trabalho, com o teu negócio, com a tua empresa, você começa a servir mais e melhor. E aí você começa a curtir mais e melhor. Lembra da Estela, que não sabia curtir a vida? Mas quando eu ensinei, ela aprendeu e ela colocou em prática, e isso daí destravou um monte de coisa na vida dela, até uma cirurgia bariátrica. Quanto mais você aprende a curtir mais e melhor e a contribuir mais e melhor. Você destravou a roda da prosperidade. Então você tem que estar disposto a aprender, crescer, servir, curtir e contribuir. Sexta chave para destravar sua prosperidade. Você tem que aprender sobre inteligência financeira, gente. Eu só fui aprender. E não é educação financeira, hein? Pelo amor de Deus, não me faz pergunta de educação financeira. Não me faz pergunta de como que você faz para controlar seu dinheiro. Porque quem quer controlar nunca vai ter dinheiro em abundância. Controle é o oposto de abundância. Controle gera escassez. Aí você vai lá e fala assim, não, eu preciso aprender sobre finanças. Vou me matricular num curso de educação financeira. A primeira coisa que a pessoa te ensina é controlar o dinheiro. Tá te ensinando a ser escasso. Tá tudo errado. E eu só fui aprender inteligência financeira, gente, com 40 anos. 40 anos. Só que eu falo, antes com 40 do que com 80. Dani, o que é inteligência financeira? É você parar de querer controlar o dinheiro e aprender a distribuir, a administrar o dinheiro. Isso é completamente diferente. E outra coisa, é você aprender a diversificar a fonte de renda. Parar de trocar horas por dinheiro e começar a gerar renda passiva. E vamos para a última e mais importante chave. Caiu alguma ficha aí mais, gente? Escreve aqui para você me animar, para eu te entregar essa última chave aqui. E depois eu vou repassar as 7 para vocês, para quem tá chegando agora. Para quem tá chegando agora, eu vou repassar as 7 chaves aqui. Mas antes eu vou dar a última chave do cadeado, que eu tenho certeza que tá travando sua prosperidade. Você tem que entender. Eu vou te falar como que eu descobri essa chave. Essa chave eu descobri sozinha também, tá? Eu tenho o hábito de no final, como eu dou aula à noite, faço minhas mentorias à noite, eu tenho um hábito, além de fazer meu treino de manhã cedo, cedinho, antes de tomar café da manhã, quando chega no final da tarde, eu saio para fazer uma caminhada, às vezes até corro um pouquinho, se eu não tiver que dar aula depois, eu saio para fazer uma caminhada, ou para correr, e aí eu tô sempre ou ouvindo a Bíblia, ou ouvindo um audiolivro, uma aula, alguma coisa assim. E eu tava fazendo uma caminhada num lugar que eu adoro aqui em Ribeirão, que é cheio de árvores e tal. E eu tava ouvindo um audiolivro e eu me liguei do que tinha me travado durante muitos anos. Eu falei, cara, é por isso que eu tava com tanto medo de fazer o que eu nasci pra fazer. É porque eu tava achando que eu tinha que fazer sozinha. A 7ª chave do cadeado para você destravar sua prosperidade é você entender de uma vez por todas que você não tem que fazer nada sozinho. E é por isso que você deixa o medo te travar. Porque você acha que você tem que fazer sozinho. É porque você acha que você tem que dar conta de tudo sozinho. E é por isso que você não sai do lugar.
Você precisa entender de uma vez por todas que você não tem que fazer nada sozinho. Dani, o que eu tenho que fazer então? Você tem que começar a pedir. Você tem que começar a aceitar. Você tem que começar a confiar na presença e na provisão de Deus. Você tem que chamar Deus para ser teu sócio na vida, gente. Por que você tá tentando viver sozinho? Por que você tá tentando resolver seus problemas sozinho? Por que você tá tentando construir um negócio sozinho? Por que você tá tentando achar um emprego, receber um aumento sozinho? Se você não tem que fazer isso sozinho, você não vai conseguir, gente. Você não veio aqui para fazer sozinho. Como a gente é cabeça dura. A gente fica dando murro em ponta de faca e fica só machucando, fazendo ferida em cima de ferida. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, vou entregar na mão de Deus. Daí 5 minutos a gente pega de volta. E tá lá preocupado de novo. Pensando como é que você vai fazer para dar conta daquilo sozinho. Você precisa aumentar a sua fé. E fazer uma verdadeira parceria com Ele, gente. Você tem que botar Ele de sócio em todas as áreas da sua vida. Só que você tem que fazer isso todo dia. Você tem que se lembrar disso todo dia. Isso é um treino. Sabe por quê? Porque olha a tua mente aí de novo. Ela vai querer pegar de volta. Ela vai querer Olha o teu ego. Ele vai querer te convencer que é você que tem que vencer sozinho, para depois você subir naquele pódio e botar aquela medalha no peito e aquela medalha ser só sua e você falar assim, eu fiz isso aqui sozinho, eu consegui tudo isso sozinho. Tá ferrado. Tá ferrado. Porque Deus pode botar a medalha no teu pescoço, mas Ele quer que você suba no pódio e fala assim, fomos nós que fizemos isso aqui, eu e Deus. Quando eu dava aula à noite, Deus ajuda a gente até acordar na hora certa. Jésua, eu não tenho despertador, gente. Eu não uso despertador e eu acordo todos os dias na hora que tem que acordar. Cada dia, ontem eu levantei 4:30 da manhã. Eu entendi que era a hora que eu tinha que acordar. Hoje eu levantei no meu horário normal, que é 6:30 da manhã, graças a Deus. Porque eu preciso dormir 8 horas por noite para ficar bem. Quando eu dava aula, há muitos anos, né, eu dou aula, mas uma época eu dava aula presencial, quando não tinha essa coisa, a gente não tava em pandemia nem nada. E eu dava aula à noite, eu viajava muito. E às vezes saía da faculdade, 10:30, 11 horas da noite, pegava a estrada. E a minha mãe falava assim, eu tenho muito medo de você ficar pegando estrada sozinha do jeito que você pega, tarde da noite. E eu falava assim, mãe, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque quem falou pra você que eu tô viajando sozinha? Eu nunca tô sozinha. Eu não entro no carro sem antes abrir a porta para Deus entrar e sentar no banco do meu lado. Eu não saio por aí dirigindo sozinha, gente. E eu vou te falar de uma coisa. Depois me conta, Jaque. Me chama no direct que eu quero saber, tá? Isso é muito importante pra mim. Não para, gente. Para de viajar sozinho. Para de viver sozinho. Para de querer construir coisas sozinho. Você não tá aqui pra fazer nada sozinho. Eu vou te dar uma pílula final pra gente encerrar a live, que a gente chegou aqui Deu 1 hora certinho de live. Eu vou repassar as 7 chaves. Vou te dar uma pílula final, mas antes eu quero dar um recado, tá? Sexta-feira eu tô saindo de férias. Mini férias, na verdade, né? Então, por isso que a live de hoje tá sendo quarta em vez de sexta. Quem prefere quarta? Escreve aí. Quem prefere quarta em vez de sexta? Por isso que a live tá sendo quarta e por isso que a gente não vai ter saia do sofá semana que vem. Eu sinto muito, não teremos. Porque Dani Lui vai estar descansando. A gente volta depois do dia 7 de setembro. Vamos orar pelo Brasil. Aliás, não ore só pela sua vida, vamos orar pelo Brasil. Só que você fica de olho aqui, fica colado aqui no meu Instagram, porque vai continuar rolando muito conteúdo pra você. Eu tô de férias, mas o conteúdo não está de férias, tá? Ó, vamos repassar as 7 chaves pra eu te dar a pílula final? A pílula é sempre um presente final que eu vou te dar, tá? Chave número 1. Se você não estiver vivendo seu propósito, você nunca vai prosperar. Nunca, nunca, nunca.
você precisa viver o seu propósito. Chave número 2, você precisa desenvolver uma mentalidade adequada. Seu maior inimigo mora aqui, ó. Se você não aprender a driblar esse inimigo, nunca vai rolar. Chave número 3, você tem que desenvolver domínio emocional. Você nunca vai conseguir controlar suas emoções e seus sentimentos, mas você consegue controlar o seu comportamento diante das emoções e sentimentos que te atrapalham, principalmente o medo, a falta de força de vontade, a sua sensação de incapacidade, o seu vitimismo, o seu perfeccionismo. Chave número 4, você tem que ser mais produtivo. Chave número 5, você precisa estar disposto a aprender. Chave número 6, você tem que aprender sobre inteligência financeira, não é educação financeira, cuidado, tá? Cuidado com quem você vai aprender sobre finanças, porque às vezes essa pessoa vai te ensinar a ser mais escasso ainda. Chave número 7, você precisa entender de uma vez por todas que você não tem que fazer nada sozinho. E a pílula final, assim que acabar a live, eu vou publicar um post aqui no Instagram, aqui no meu feed, e eu vou te convidar a comentar nesse post o que você aprendeu aqui nessa live. Eu vou te convidar a compartilhar esse post para que mais pessoas caiam essas fichas que talvez tenham caído aqui para você. A pílula final é o seguinte: Jesus, além de contar com Deus, ele era o Filho de Deus, ele convocou 12 discípulos para ajudá-lo. E você fica aí achando que tem que fazer tudo sozinho. É isso, Cícera. A gente acha que pode controlar tudo, mas não adianta. Presta atenção, Deus não tá no controle. Cuidado, Cícera, Deus tá no comando. Quem tá no controle somos nós. Ele tá no comando. Só que se a gente pega o controle pra gente, ele solta. Cuidado, viu? Prefiro sexta porque tô no trabalho, entendi. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Eu volto depois das férias, tá? Depois do dia 7 de setembro. Vou colocar o post agora.